caríssimos, caríssimos, essa vai ser uma experiência engraçada por uma razão bastante simples. Vamos ver se eu consigo ajustar isso aqui um pouco melhor. Será? Vai ficar muito engraçado essa história. Porque eu deixei a minha câmera, a câmera que eu costumo usar para gravar meus videocasts, eu acabei deixando no escritório, emprestei lá para o pessoal gravar a festinha e tal, espero que tenha funcionado bem. Então, hoje, excepcionalmente, eu vou gravar usando a câmera frontal do meu celular, que é bem bizarro, não tenho a menor ideia de como vai ficar a qualidade do vídeo. Bom, se bem que o vídeo é o que menos importa, a minha cara não acrescenta muito a isso tudo, mas espero que o áudio, pelo menos... Bom, para isso que um telefone deveria servir, né? Para ter um microfone razoável, sobretudo para a voz humana. Então vamos nessa esperança, é um experimento na verdade, e acabei tendo que colocar numa outra posição aí no painel. Bom, para quem está vendo essas insanidades pela primeira vez, René de Paula Júnior falando, me acompanhe enquanto essa história aqui funcionar. Qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje é uma pauta que espero não pisar no calo de ninguém, mas é uma questão curiosa. Eu sempre, de manhã, abro lá meu PC, dou uma checada nos e-mails, dou uma checada nos aniversários no Facebook, dou uma checada, sei lá. E obviamente o Facebook escolhe sempre algumas maluquices para me mostrar logo de manhã, não sei qual é o critério que ele usa. Na verdade não é um critério muito lisonjeiro, porque... mas deixa pra lá, não vou entrar nesse mérito. A grande questão para mim é a seguinte aqui. A grande questão para mim é a seguinte. Quando alguém coloca no Facebook lá seus primeiros sentimentos de manhã, suas esperanças para o dia, ou sinaliza alguma frustração, ou seja o que for, logo de manhã cedo, então, o que está acontecendo? O que passa pela cabeça? Isso é uma coisa curiosa, porque, não, estou falando com os meus amigos. Ok. Vamos imaginar que algumas pessoas ali têm um absoluto controle de quem elas adicionaram e foram super criteriosas, e adicionaram tudo bonitinho. Então, efetivamente, quando elas colocam qualquer coisa ali, elas sabem com quem elas estão falando. Eu tendo a acreditar que isso deve ser um caso excepcional. Acho que, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tendo a imaginar que a gente, até por um certo protocolo brasileiro, mais receptivo, mais, eu quero ter 1 milhão de amigos, como diria Roberto Carlos, a gente tem acrescentado gregos e troianos. Então, na hora que você fala e você abre o seu coração, talvez você esteja abrindo o coração para mais pessoas do que você imagina, Então vamos voltar um pouco, só para tentar dar um pouco mais de estofo para esse raciocínio. Minha questão é a seguinte: normalmente quando alguém produz qualquer coisa, um livro, uma música, um poema, seja lá o que for, uma carta, você sempre produz ou cria aquilo com alguém em mente. Se for uma carta ou alguma coisa que você dedica a alguém, é mais fácil, porque você vai estar com alguém muito específico em mente. Não que essa sua imagem seja 100% verdadeira, 99% do tempo a gente está fantasiando sobre as outras pessoas, mas não faz mal, pelo menos você tem alguém em mente, e isso ajuda você a formatar o que você vai dizer, como você vai dizer, o que você não vai dizer, como você vai deixar de dizer aquilo que você vai deixar de dizer, e assim vai, Quando você escreve, sei lá, um livro em que não necessariamente você tem lá muito controle sobre quem vai ler, eu acredito, talvez até pensando por experiência própria, talvez por ler também outros autores e tal, que você inevitavelmente tem um leitor imaginário, Você, mesmo que seja um processo inconsciente, você sempre, na hora de você escolher o seu vocabulário, na hora de você escolher como você vai contar a história,
grau de detalhes, as omissões, né, o que vai ser interessante, o que não é. Você de alguma maneira está pensando em um leitor imaginário, virtual, tá? Por exemplo, quando eu gravo esses meus videocasts aqui, em alguns momentos eu tento ser mais consciente. Deixa eu pensar para quem que eu estou fazendo isso, deixa eu pensar quem está me ouvindo, deixa eu pensar que referências essa pessoa tem. Eu faço esse exercício algumas vezes, eu tento fazer, né? Mas na maior parte das vezes eu estou provavelmente, assim, tenho certeza disso, não me envergonho, não só falando alto, falando sozinho, mas imaginando um interlocutor que seria o interlocutor dos meus sonhos, né? Um interlocutor com um certo repertório, com uma certa gama de interesses, com uma certa gama de emoções possíveis, tal. Então, obviamente estou fantasiando. Tanto é que, a julgar pelo quanto a minha produção ainda é uma coisa de nicho, esse meu ouvinte imaginário estatisticamente quase inexistente, mas tudo bem. Então vamos voltar lá para... Isso só para colocar a questão do quanto a gente, querendo ou não, a gente acaba fantasiando sobre quem é o nosso leitor, quem vai consumir o que a gente produz e tal. Então vamos voltar lá para a pessoa normal, para a mãe de família, para o pai de família, para o adolescente que abre lá o Facebook e bum, solta alguma coisa qualquer. Ele está pensando em quê? Quem que ele está pensando que ele está lendo, né? Que audiência é essa, né? Até aí, tudo bem, mas o que me ocorreu hoje de manhã é uma outra... Durante um bom tempo, eu não sei se isso existe ainda, né? Pessoas mantinham diários. Tem N histórias, N filmes, N livros em cima de diários. Você tem o Diário de Anne Frank, né? Que é um dos livros mais vendidos no mundo. Diário é aquela coisa que você escreve secretamente, talvez para você ler no futuro, né? Rezando ou não para que ninguém abra, então você confessa. Então, isso de uma maneira ou de outra, eu acho que, e estou falando como absoluto leigo, tem o seu valor na construção da sua interioridade, né? Você está registrando ali, você está tentando contar uma história para você mesmo, né? Sem maiores preocupações sobre o que os outros vão estar pensando. São histórias que você não contaria por aí. Então eu acho que o diário, ou pelo menos esse tipo de exercício, tem o seu papel na construção de um certo tipo de interioridade, de afetividade, né? Agora, o que acontece quando você substitui o diário, que é uma coisa íntima, em princípio secreta, por alguma coisa pública, como, por exemplo, no Facebook, né, em que você vai abrir seu coração ali ao vento. Tem, obviamente, a questão do risco de exposição. Isso todo mundo já careca de falar. É óbvio, as pessoas podem abusar disso, você pode, né, no futuro se arrepender. A questão do risco de exposição é uma questão que eu já devo ter tratado aqui algumas vezes. Mas o que me intriga aqui é que tipo de pessoa acaba se formando quando, ao invés de você escrever para você mesmo, para você conseguir contar melhor a sua própria história para você mesmo, né, você inverte um pouco essa lógica e, na verdade, você está contando a sua história com outro critério. Porque quando você conta a sua história publicamente, você é mais do que contar a sua própria história, é forjar, né, uma história que agrade as pessoas. Né, você tá, enquanto no diário você publica coisas que seriam impublicáveis, quando você escreve pensando numa audiência maior, você está construindo uma imagem pública. Então você vai tentar achar coisas altamente publicáveis, né? Ou tirar as fotos mais lindas que você já viu, ou pegar fotos alheias, ou pegar citações alheias. Então tem a construção aí de uma ficção, quer queira, quer não,
de você mesmo, pautado pelo olhar alheio, pautado pelo olhar. E pior que aí tem uma coisa que é meio maluca, né? Porque, de novo a questão, quando você está ali escrevendo sua vida em público, tem duas coisas acontecendo. Tem um público real, que são aquelas pessoas que você nem lembra mais que estão acompanhando você, e tem aquele público que você imagina. Então você está construindo uma identidade, ou pelo menos uma persona, uma história de vida, pensando numa certa audiência que talvez seja imaginária, e colocando isso no colo de uma audiência bem real. Isso é bem esquisito. Eu conto isso sobretudo porque eu produzo conteúdo à beça, eu compartilho coisa à beça e tal, mas normalmente eu estou compartilhando não, sei lá, fatos da minha vida, não a minha história, né? Na verdade eu tenho dó de quem tentar montar o meu quebra-cabeça depois que eu for dessa para melhor, porque eu estou deixando provavelmente peças que não se encaixam. Eu nunca me preocupei muito em contar uma história gloriosa de mim mesmo, mas eu fico pensando o que está acontecendo, o quanto isso pode estar gerando em muitas pessoas um pouco mais ingênuas, uma certa ilusão de aprovação, uma certa ilusão de acolhimento, uma certa ilusão. Tá? Mas de novo, aí eu volto, e antes que isso pareça uma crítica a Deus e todo mundo, o que eu tenho notado por aí, uma série de TEDs e artigos e livros e tal. Aliás, hoje saiu no Estadão uma matéria interessantíssima, que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriram que os conservadores são muito mais felizes que os liberais. Por quê? Porque o liberal se preocupa com a fome no mundo, com a educação, se preocupa, e fica incomodado, tal. O conservador não está nem aí. Então, como ele não está nem aí, ele é mais feliz. Que coisa maluca, né? Isso complementa. Eu estava ontem no aeroporto e eu vi lá nos best-sellers um livro que é assim: A Arte do Foda-se. É um guia para viver mais feliz, alguma coisa. Foi, pô, que bonito, não é? Então quer dizer que, será que é isso então? Será que se a gente quiser todo mundo ser mais feliz, foda-se o mundo, vamos tocar a nossa vida e ponto? De uma certa maneira, isso é uma questão curiosa, porque eu acredito, nessa altura do campeonato, 47 anos, eu tendo a acreditar que pessoas que são capazes de contar uma bela história de si mesmo que essa história seja absolutamente fantasiosa, né? Aquelas pessoas otimistas, o cara olha no espelho e se acha lindo, né? Ele não tem absolutamente crise nenhuma com aquilo que ele deixou de ser, ou não foi, ou não vai ser e tal. Essas pessoas são mais felizes, talvez seja mais saudável do que ser chato ou ser crica, como eu venho sendo sistematicamente, né? Aliás, uma coisa bastante impressionante para mim, que bom que o trânsito hoje está bem tranquilinho quer dizer quase parado, né? Porque eu estou improvisando a beça aqui e tocando em territórios muito delicados, mas eu tenho cá comigo, eu sei que eu sou um caso um pouco bizarro, porque eu não consumo esportes, eu não consumo bobagem, eu não consumo uma porrada de coisa, eu não tomo cerveja. O tempo que eu tenho livre, eu estou ouvindo podcast, eu tenho uma relação com o tempo, uma relação com um pouco peculiar, e que não é melhor nem pior, né? Mas o que é muito curioso é quando eu percebo, vamos chamar de mainstream, né? Vamos chamar do que, sei lá, que eu observo por aí em massa. Existe um investimento ativo em usar o tempo de maneiras absolutamente inofensivas, né? Então é engraçado porque, sei lá, eu acho que tem toda uma escola de pensamento, uma linha de pensamento que acha que ignorância ou que seja preguiça, né? O cara tem preguiça de se informar, o cara tem preguiça disso. Na verdade, a minha tese é um pouco diferente. Eu acho que existe uma energia inacreditável colocada a favor do mais do mesmo, né? Então você ativamente
vai lá, pega e procura algum canal que esteja passando alguma coisa inócua, né? Você ativamente descarta parte do jornal para ler a seção de esportes. Você ativamente acompanha campeonatos que vão do nada para lugar nenhum. Você ativamente, né, come porcaria. Você tem assim, uma busca ativa intensa, né? Uma rejeição sistemática, uma busca ativa pelo mais do mesmo, uma rejeição sistemática mesmo, inclusive muitas vezes raivosa, de tudo aquilo que pode eventualmente questionar ou colocar em xeque ou introduzir algum germe de dúvida na sua situação, né? Por natureza, talvez pelo fato de eu, por algum defeito de fábrica, não ser assim, eu sempre tendi a criticar essa postura um pouco mais, sei lá, inconsequente ou acomodada tal. Mas eu fico pensando cá comigo que talvez seja isso mesmo, né? Talvez essa ideia que a gente tem, que todo mundo quer revoluções, isso é revolucionário, isso vai mudar tudo. Na verdade, cara, não, todo mundo quer levar a sua própria vida, quer contar a sua própria história, e talvez até um sinal de saúde mental, de saúde afetiva, seja justamente o apego que você tem à sua própria história, seja ela qual for, a sua própria cara, seja ela qual for, a sua própria silhueta, seja ela qual for, né? Talvez esse seja assim um sinal do que é saudável, do que é ser feliz. Não sei se vocês estão percebendo uma ponta de leve sarcasmo aqui, mas deixa pra lá. Mas tudo isso para tentar tirar qualquer ranço aqui, elitista ou intelectualista demais, que eu sei que eu acabo tendo sempre, né? Então vamos voltar. Dei uma volta grande aí, passei pela nossa energia investida ativamente, né, continuamente, diariamente no mais do mesmo. Mas na hora em que, de novo, a história que a gente conta da gente mesmo começa a ser pautada não por um diário, não pela maneira como você conta para um amigo, numa carta, para um companheiro, para um amor, né, para um grupo fechado, na hora que isso começa a virar um campeão de audiência, né, que você começa a se pautar, ou você começa a ter talvez as mesmas preocupações que um veículo tem, né, de agradar todo mundo, né, de parecer sempre bacana, como naquele livro que ninguém leu, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, eu sempre recomendo. Eu acho que aí a gente começa a arriscar até mesmo essa postura um pouco mais conservadora, né? Você começa a talvez colocar em risco até mesmo essa nossa tendência a ficcionar sobre nós mesmos, né? Por quê? Porque essa ficção começa a ser pautada por critérios esquisitos. Tanto fiquei tão encanado com essa história, que hoje eu sugeri lá no Twitter, no Facebook também, falei, olha, alguém por favor invente um aplicativo em que você desabafa todas as suas emoções, mas só para você mesmo, né? Talvez seja mais saudável você ter onde desabafar isso só para você mesmo, né? Uma timeline só sua, né? Um registro só seu, né? do que fazer isso em público. É engraçado isso, né? Vou dar um exemplo curioso, aproveitando aqui a berrine. Uma vez eu peguei um táxi, eu já devo ter contado essa história de alguma maneira, estava viajando e tal, e peguei um táxi, e o motorista era um japonês que disse que ele era um ex-executivo no Japão e largou tudo para ir viver na Califórnia. Tá bom, garoto, eu vou para a Califórnia viver a vida sobre as ondas, não deve ser isso. Ele ouviu Lulu Santos em japonês. E aí ele perguntou o que eu fazia na época, acho que eu estava no Yahoo, e aí ele começou a dar dicas, né, de como um bom executivo deve se comportar, blá 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 blá. Foi maravilhoso, acho que talvez eu tenha até gravado isso, não sei, vou procurar. Mas uma das coisas que ele colocou que me deixou muito intrigado foi, olha, eu tenho a seguinte disciplina, todo santo dia eu tenho um caderninho em que todo santo dia eu anoto coisas que eu poderia ter feito melhor.
ou ideias de como fazer isso melhor da próxima vez. Foi quando eu vou no supermercado, eu falo, putz, eu volto para casa e falo, putz, eu poderia ter, ao invés de andar a esmo, feito uma listinha. Aí ele vai lá e anota. Puxa, eu poderia ter começado pela seção do leite, eu poderia ter colocado álcool e não gasolina, sei lá, ele vai anotando, né? É um exercício íntimo mesmo, porque o cara quer se aprimorar, né? Achei bárbaro isso. E eu sou absolutamente capaz de fazer uma coisa dessas, mas achei bacana a ideia. Mas, de novo, é uma coisa dele para ele, né? O que a gente ganha quando a gente vira uma novela para os outros seguirem? Meus caros, vou aproveitar esse farol vermelho e gravando aqui pelo celular, espero que tenha ficado razoável. Tem um ponto bom, é mais fácil para mim controlar o enquadramento, embora o enquadramento tenha ficado péssimo, horrível, mas pelo menos eu sei o que está acontecendo. E também é mais fácil para mim desligar, quer ver? Ó? Grande abraço e